Vamos lá, seja muito bem-vinda à imersão empresária sábia. Bom, eu esqueci de gravar logo desde o começo, mas você vai assistir daqui adiante, tá bom? Então vamos começar aqui de uma forma diferente. Eu vou colocar uma música, eu vou colocar um louvor, então eu peço que você se desconcentre não, se concentre aqui, se desconcentre de tudo que está à sua volta. Se for possível, vá ao banheiro, vá para a cozinha, um lugar onde esteja só você e a presença de Deus, tá bom? Então, vamos lá compartilhar aqui com vocês tela do louvor, que eu creio que Deus vai falar bastante no coração de vocês também. Tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura. Deixa ele trabalhar e enquanto ele te molda, de tudo ele cuidar. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura. Deixa ele trabalhar e enquanto ele te molda, de tudo ele cuidar. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você entender. Filho, estou te moldando. Filho, estou te ensinando.
Amém. Gente, que louvor forte, né? Que louvor forte. Todas as vezes que eu escuto esse louvor, que eu ouço esse louvor, eu ouço Deus falando comigo. Porque eu sei que todas nós que estamos aqui passamos por alguma coisa na nossa vida, por alguma área, em que hoje olhamos e vemos, nossa, é Deus. Não fui eu, fui Deus. E foi Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar, que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar, quero mostrar as estratégias para que você venha, de fato, ser uma empresária sábia. Eu já vou adiantar que aqui eu não vou passar estratégia de vendas, eu não vou passar estratégia de pico de venda, não vou passar nada disso. Aqui que eu vou te dar agora é a estratégia para você se tornar uma empresária sábia e bem-sucedida. Amém? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui agora com vocês um PDF para vocês acompanharem comigo o que Deus preparou aqui para essa noite, para as nossas vidas, tá? Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo? Se você está aqui no Instagram, você pode clicar no link da minha bio e acessar agora a imersão empresária sábia, que está 100% gratuita, que eu estou aqui no Zoom. E está sendo uma benção, tá? Então, vamos lá. Para você, a primeira pergunta que eu quero fazer, para você, eu quero que você me responda aqui no bate-papo. O que é ser uma empresária sábia? Coloca aqui em uma palavra. O que você acha que é ser uma empresária sábia? O que é? É você ter dinheiro? É você vender todos os dias? O que é? Vamos embora, vamos pensar. Coloca aqui para mim. Eu quero ver a sua mensagem. O que é ser uma empresária sábia? A Tatiana botou, a Tayana, isso, Tayana botou aqui. Viver o seu propósito, ter tranquilidade e paz para fazer o que você ama, honrar a Deus com o seu negócio, obedecer à vontade de Deus, ter tranquilidade, alinhada com Deus, viver exatamente. Então, isso significa ser uma empresária sábia. Amém. Fico feliz por você ter falado isso. Vamos lá, já vou entrar nessa questão aqui com você sobre ser a empresária sábia, mas antes eu quero me apresentar, porque eu sei que nem todo mundo está aqui me conhece, algumas chegaram de paraquedas. Então, vamos lá. Quem é a Bárbara Oliveira, que hoje está sendo a sua mentora? Eu sou mãe, eu sou cristã, nem deu para perceber, né, que eu sou apaixonada por Jesus. Se deixar, eu fico o dia todo falando sobre ele. Minha vida, ela é totalmente consagrada a ele. Eu sou mãe de 3 meninos lindos. Pois é, gente. Na minha casa só tem homem. Então, imagina só. Eu sou a única mulher dessa casa. Aí agora veio o meu enteado, né, o filho do meu marido, morar com a gente também, que está sendo uma bênção para a honra e glória de Deus. Então, mais um homem aqui dentro de casa. Então, imagina como é que está sendo. Uma bênção. É bom porque quando somos uma mulher sábia, sabemos administrar também as funções do nosso lar e dar tarefas também para as pessoas que moram com a gente nos ajudarmos, né? Porque esse é o intuito. Então, eu estou aqui. Hoje eu moro com esses homens dentro da minha casa, os meus filhos, meu marido, meu enteado, mas para a honra e glória de Deus, eles são bênção na minha vida. Por quê? Porque eu sou bênção na vida deles. Ontem, na comunidade das Radaças, no encontro do Empresários do Reino, eu falei justamente sobre isso, que o poder da sua casa, o poder da administração no seu lar, do seu lar ser um lar de paz, ele vem mais de você, porque você é a coluna da sua casa, você é a estrutura, entende? Então, se os seus filhos eles não estão obedecendo, se na sua casa o seu marido ele não está te ajudando, é porque alguma coisa está acontecendo de errado. Nossa, Bárbara, mas então o peso está todo nas minhas costas? Não, o peso não está todo nas suas costas, mas você tem 50% ali do dever de segurar a sua casa e tornar ali uma casa de paz, uma casa de alegria. Mas sobre isso, sobre como você tornar a sua casa um lar de alegria, eu falo melhor lá dentro da comunidade de empresários do Reino, nos nossos encontros, dias de segunda-feira, e é totalmente gratuito também, e acontece entre as 19 horas e 19h30, tá bom? Então, vamos lá. Sou mãe, sou casada, sou empresária digital, mentora, especialista em estratégias de vendas digitais e estrategista em marcas pessoais e institucionais. Atuo no mercado digital
e já transformei milhares, atuo no mercado digital há 7 anos e já transformei milhares de mulheres e marcas em vários países. Então você deve estar pensando agora: "Nossa, que mulher incrível, nossa, olha a bagagem dela", mas nem sempre foi assim. E para me tornar essa rainha que eu estou falando com você, que essa rainha que está falando com você hoje do eu, pois é, para abrir essa live, fazer essa live, para falar o que eu estou falando aqui, do eu me tornar essa mulher que você está falando. E eu vou mostrar aqui para você um pouquinho como nasceu a Bárbara Oliveira, como ela chegou até aqui. Essa daqui sou eu, né? Eu me tornei mãe solo aos 15 anos de idade. Eu fui criada pelos meus avós. Os meus avós são bênção na minha vida, então eles são os meus pais de criação. Eu fui criada pelos meus avós. Só que eu sempre falo que quando Deus tem um propósito na nossa vida, o inimigo ele vai fazer de tudo para poder te paralisar, né? Para poder interromper o propósito de Deus na sua vida. Então, qual foi a estratégia que o inimigo usou para tentar me parar? Foi usando relacionamentos para que eu viesse, né, ter os meus filhos, engravidar e ser uma mulher frustrada. Por quê? Porque eu engravidei 2 vezes, de 2 pessoas diferentes, então foram 2 relacionamentos, e nesses 2 relacionamentos, quando eu descobri que estava grávida, as pessoas, né, me deixaram. Então, durante muito tempo, o inimigo ele colocava na minha mente que eu não servia para ninguém, que eu não servia para nada, que eu apenas seria uma mãe solo e que eu não daria conta de criar os meus filhos sozinha. Mesmo eu morando com os meus avós na casa deles, era eu que provia a comida para os meus filhos, era eu que provia as roupas para os meus filhos, era eu que tinha que correr atrás. E durante muitos anos eu tinha eu dava voz a essa voz do inimigo, entende? Na minha vida. Eu falava, nossa, justamente, eu não nasci para ter um relacionamento com ninguém, eu não nasci para ter um relacionamento bom com meu pai, com a minha mãe, porque meu pai, ele era um pai ausente, glória a Deus, meu relacionamento com meu pai, ele foi restaurado após eu liberar o perdão. Então, uma vez, uma pessoa que, quando eu descobri que eu estava grávida, essa primeira foto aqui foi quando eu engravidei pela primeira vez, isso aqui foi eu com meu primeiro filho, mais velho, Guga, e isso aqui com o Guga e com o Arthurzinho. Então, quando eu engravidei na primeira vez, foi lançada uma palavra na minha vida de uma pessoa que é muito importante para mim, que essa pessoa está viva, né? Muito importante para mim. E ela falou que o meu final seria numa sala, limpando o chão de rodoviária da rodoviária Novo Rio, então da rodoviária aqui do Rio de Janeiro. Então, essa pessoa, quando ela falou isso para mim, isso entrou, sabe, no meu coração como se fosse uma faca, principalmente quando você ouve isso de alguém que você não espera, de alguém que você ama demais, entende? Mas eu sei que hoje eu entendo que naquele momento de quando eu descobri que eu estava grávida, teve as emoções, né? A flor da pele, teve aquele momento também de estresse, poxa, uma menina, 15 anos, grávida, o pai dos meninos não queriam assumir, então, assim, foi algo bem, bem difícil eu passar por esse momento. Mas hoje eu agradeço a Deus. Espera aí só um minutinho. Então, hoje eu agradeço a Deus por cada momento que eu passei. Hoje eu louvo a Deus pela vida dos pais dos meus filhos, né, também, porque eles, se querendo ou não, foram um instrumento para poder me dar os meus filhos. Porque se eu não tivesse os meus filhos, eu vou ser bem sincera com você, eu não estaria aqui hoje. E nessa época da adolescência aqui, que eu estava grávida, eu estava entrando na época da rebeldia, naquela época que o meu pai não me aceita, o meu pai não liga para mim, o meu pai só está fora de casa, a minha mãe não me procura. Aquela crise de identidade, entende? Quem eu sou, para quem eu nasci, qual é o sentido da minha vida? Então, isso atacando a mente de uma menina de 15 anos. E eu fui procurar carinho, eu fui procurar afeto aonde? Nos braços de um homem, que não foi o homem que Deus separou para mim, entendeu? Mas tive os meus filhos, engravidei, né? Aí, enfim,
Eles estão aqui, as fotinhas deles, aqui, gente, 15 aninhos. Às vezes nem eu acredito. Mas, bom, aí durante esses tempos, né, eu me dei por vencida que eu não estaria com ninguém mesmo, que eu não daria certo com ninguém, né, que eu não casaria, que ninguém me aceitaria com 2 filhos. Esse era o pensamento que eu tinha, né, que eu dava voz para o inimigo, eu achava isso, e eu fui criada dentro da igreja. Mas ser criada dentro da igreja não significa que você tem intimidade com Jesus, não significa que você conhece Jesus, entende? E nessa época eu não conhecia Jesus, eu não sabia do que Jesus tinha preparado para mim. Eu era apenas uma adolescente, eu era apenas uma jovem com 2 crianças no braço e pensando, e agora, o que vai ser de mim? Eu era a vergonha da família. Falaram para mim, você envergonhou a nossa família, você acabou com a nossa família, você é uma vergonha. Como é que eu vou sair na rua? Como é que eu vou olhar para as pessoas? Você agora, que a gente deu todo o amor, te damos todo o carinho, todo o suporte. Você teve tudo que você queria e agora está com os 2 filhos no braço. Muitas vezes, as pessoas que nos criam, né, que às vezes, na maioria das vezes, são os pais, acham que se der presentes, se der, se levar para sair, né, você já está fazendo tudo pela criança, tudo pela pessoa. E o que só me faltava era uma presença, era um carinho, era um amor, entende? Ali naquela fase da infância e na fase da adolescência. Eu glorifico e eu dou graças a Deus por tudo que os meus avós fizeram por mim, por tudo que o meu pai fez por mim. Eu sempre tive um plano de saúde, meu pai foi muito trabalhador, então eu agradeço, mas só que o que precisava, o que eu precisava era aquele afeto, é aquele carinho. Por isso que eu bato muito na tecla, ainda mais agora, de falar para você: você tem filho, você tem um marido, você tem um namorado, você está noiva, cuida, prioriza. A sua presença é mais importante do que qualquer presente. E isso vai impactar lá na frente. Entende? Eu vou falar mais sobre isso. Então, aqui nessas fotos que vocês estão vendo, eu tive que começar a trabalhar cedo, né? Então, com 16 anos, 17 anos eu comecei a trabalhar, porque eu engravidei do meu filho do meio, hoje do meio, né? O mais velho estava com 3 meses, então eu engravidei no resguardo, para você ver como a minha mente estava. Eu estava tão carente, eu estava tão me sentindo tão sozinha, dando as vozes para o inimigo, que quando apareceu uma outra pessoa falando que gostava de mim, aquela coisa, eu caí naquele envolvimento novamente, eu me entreguei novamente, engravidei novamente. Até que aconteceu a situação novamente. E eu falei: não, eu não quero mais isso para mim já chega, acabou, não quero mais saber de homem, eu vou seguir a minha vida. A pessoa machucada, né? Aí acha que não, todos os homens são iguais, por causa das frustrações. É igual aquelas pessoas que falam: não case, porque casar só dá dor de cabeça. Casar são pessoas frustradas. Quem fala isso são pessoas machucadas que precisam se tratar com o Espírito Santo e se tratar com elas também, né? Se tratar ali, né? Então, assim, para a honra e glória de Deus, continuei. O Teodoro tá ali vendo televisão. Peraí, deixa eu mandar aqui para ele. Então, para a honra e glória de Deus, eu continuei, né, firme e forte. É claro, nessa época eu ainda não estava tão próxima a Deus, eu ainda estava caminhando na fé. Então, eu fui buscar meios, né, fontes de renda para eu poder levar o alimento para os meus filhos para minha casa. Então, eu fiz um curso de confeitaria. Pois é, eu sou formada em confeitaria, em fazer bolos. Sei fazer hoje? Não, porque se você não aperfeiçoa o seu talento, não adianta, que você não vai conseguir ir lá para frente. Então, esse aqui foi o primeiro bolo que eu fiz. Eu fiz 2 bolos, foi para os meus filhos. Então, trabalhei como confeiteira, depois eu fiz alguns bolos para a família, assim, de festa, né? Foi uma bênção. Depois eu também, isso tudo no mesmo tempo, tá, gente? O que vinha eu estava pegando, o famoso bico, né? O bico. Vamos ali fazer, vou ali fazer um bico, vou ali fazer um biscate.
Então, era isso, fazia tudo de um pouquinho ao mesmo tempo. Então, surgiu uma oportunidade de eu ser modelo fotográfica de uma loja de roupas lá de Caxias. Lá de Caxias, aqui do Rio de Janeiro, então é legal, né, vai lembrando disso tudo que aconteceu, né. Então fui modelo de uma loja de roupa lá em Caxias e também, durante muito tempo, eu trabalhei como camelô nessas barraquinhas, era exatamente essa barraquinha aqui, essa cadeirinha que eu estava olhando, né, eu e meus filhos às vezes costumamos de entrar no Google de satélite lá e ficar olhando as coisas, eu falei: "Ah, deixa eu lá em Campo Grande, onde eu morava". Aí eu fui e falei: "Ah, deixa eu ir lá no calçadão", aí eu vi, eu: "Caraca, tá aqui a loja e tal", a lojinha, né, a barraquinha, e aqui eu fiquei trabalhando durante muito tempo. Aqui fazia chuva, fazia sol, chegava às 7 horas da manhã, saía 7 horas da noite e eu ficava aqui trabalhando com um sorriso no rosto, os meus clientes, então, eu vejo que desde cedo, quando eu comecei a trabalhar, eu via que meu propósito também estava nas vendas, né, que eu sempre tive uma facilidade enorme de vender. As pessoas chegavam na loja, eu vendia, as pessoas queriam bolo, eu vendia. Então eu via que era Deus na minha vida também. Então, eu durante muito tempo trabalhei aqui, chovia, gente, eu estava aqui, sábado estava aqui, eu só não ia domingo trabalhar porque não tinha movimento, então não tinha como ir. Mas eu botava tudo no carrinho, as mercadorias, e ia empurrando, e ia com muito orgulho, e ia com muita força e com muita gratidão por estar trabalhando e por estar, levando o suprimento para os meus filhos, né. Porque quem vê, nessa época que eu tinha uns 19 anos, 18 anos, então para uma jovem de 18 anos, 19 anos, fazer isso aqui hoje, a pessoa tem que ter personalidade, porque ninguém, hoje em dia está os jovens que vemos hoje em dia, eles não têm essa personalidade, né, esse caráter de pegar: "Não, eu preciso trabalhar, então eu vou trabalhar como camelô, eu vou empurrar um carrinho". E eu fazia isso. Ou eu fazia isso, ou os meus filhos não tinham as coisas dentro de casa, entende? Depender de Bolsa Família não dava, entendeu? Então, assim, eu tive que correr atrás, glória a Deus por isso. E nesse mesmo tempo em que eu trabalhava, eu estudava durante muito tempo, eu já trabalhei também como doméstica, como auxiliar de serviços gerais, então eu atendi bastante clientes lá, né, como empregada doméstica no Leblon, na Lagoa. E eu lembro, como se fosse hoje, que eu cheguei em uma dessas casas que eu trabalhei, aí lá no quartinho da empregada, tinha um quartinho da empregada, aí tinha uma janela no meio, aí já era o tanque aqui. Aí eu cheguei assim na frente, eu vi aquele marzão lá no Alto Leblon, né, que foi até nessa foto aqui, nesse dia aqui, e eu vi aquele marzão, eu falei: "Senhor, um dia eu vou morar num lugar assim, perto da praia, onde eu sinto o cheiro do mar, onde eu ouça o mar, onde eu veja o mar, onde eu possa ir, onde eu possa pisar na areia sempre". E para honra e glória de Deus, é o que eu faço, é onde eu vivo hoje, no caso, né, eu durmo ouvindo as ondas do mar. Meu quarto, eu abro a janela, eu abro minha casa, entra aquele cheiro da maresia, entra aquele cheiro do mar. Então eu lembro, Deus me traz a lembrança: "Olha de onde eu te tirei", entende? Porque Deus guarda no coração dele. Então, durante muito tempo, eu trabalhava de dia nessas casas de família. Se você está aqui no Instagram, no link da minha bio, você pode clicar e entrar no Zoom para você ver esse slide que eu estou mostrando aqui e ver como é que foi um pouquinho desse meu processo. Então, eu via, né? Então, assim, eu trabalhava de dia e estudava à noite pelo notebook, notebook não, pelo telefone mesmo. Então, essa época aqui, eu estava trabalhando como maquiadora, eu estava entrando no marketing para aprender a captar clientes, né, para aprender a captar clientes da área da maquiagem. Enfim, aí continuei o meu trajeto estudando. Eu acordava de madrugada para poder assistir o Thiago Fonseca, que é um grande nome também no mercado digital. Pablo Marçal, eu fazia mentoria com eles e de fato era uma baita mentoria. Eles respondiam comentários e eu tenho um caderno até hoje com as anotações de tudo que eu aprendi, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma mentoria. Eu não tinha dinheiro para comprar um curso. E se eles davam um conteúdo gratuito, por que eu não ia aproveitar aquele conteúdo gratuito? Porque o que eu mais vejo hoje em dia são empreendedoras falando:
Ah, não, porque eu não faço, não, porque eu não tenho dinheiro para comprar o curso de fulano. Mas vai lá no feed do fulano, que tem um monte de conteúdo bom. Vai para o YouTube. Não tem como você ficar sem prosperar financeiramente. Entende? A colheita vai chegar se você plantar. Então, eu acordava 4h40 da manhã, né, fazia minha oração, lavava meu rosto, fazia um cafezinho lá e sentava para poder ouvi-los. Isso aqui foi até na época de pandemia. Então, na época da pandemia foi a época que eu mais aprendi sobre marketing, sobre estratégia, sobre posicionamento. Foi a época que eu me apaixonei por esse mundo. Então, eu acordava cedo e estava ali. Vamos lá. Aí, essa é uma foto que eu tenho muito carinho por ela. Essa foto aqui, minha no computador, na cozinha da casa da minha avó. Eu estava estudando, o meu filho, ele estava do meu lado tomando café. Aí ele pegou meu celular e tirou essa foto. Eu nem vi na hora. Depois que eu passei, eu falei, ué, essa foto aqui, eu não lembro dela. Oi, cadê? Não tô nem vendo teu dó. Vem cá, peraí, só um minutinho. Só um pausa aqui, tá? Aí. Não, para você ver que tem como você colher, sim, tem como você plantar através de conteúdos gratuitos, entendeu? Então, essa foto aqui foi o meu filho que tirou de mim, o Gustavo, e tá aqui. Então, como é que pode, né? Uma criança, na época ele tinha o quê? Uns 6 anos, 7 anos, e tirou essa foto minha aqui, entende? Peraí. Então, hoje eu vejo, ai, Theo, você adiantou meu slide. Não pode. Não pode, pode. Então, vamos lá. Ele já fez um. Esse menino, ele é muito estrategista, né? Porque desde a barriga, ele já entende esse negócio aí de estratégia, que sempre me ouvia. A minha bolsa estourou, eu estava sentada aqui trabalhando. Então, ele já é um baita de marqueteiro. Então, vamos lá. Enfim, aí eu continuei nesse meu processo entre estudo de marketing digital e trabalho também. Eu ainda não vivia do marketing digital naquela época, eu fazia uns bicos, né, uns biscates. E eu conheci o meu marido em 2020, no final de 2020, indo para 2021, conheci meu marido. E eu confesso que quando eu conheci meu marido, eu conheci ele numa igreja bem pequenininha, aquelas igrejas de bairro, Assembleia de Deus, das Irmãs do Coque. E eu lembro que ele falou que a primeira vez que ele me viu, eu tive uma oportunidade na igreja, aí a irmãzinha me chamou lá na frente para eu cantar um louvor. Só que quando eu peguei o louvor e ia cantar aquela música Espírito Santo, da Fernanda Brum, quando eu falei Espírito Santo, já era, eu caí no choro. Aí ele falou que naquela hora que ele me viu cantando, e quando eu caí no choro, ele falou: Nossa, me apaixonei por você naquela hora. Enfim, não sabia nem quem eu era, nem me conhecia, foi a primeira vez que me viu. E ali eu fiquei congregando na igreja, eu não tinha conhecido ainda o meu marido, eu não tinha nem prestado atenção nele. E quando eu cheguei na igreja ali para poder ficar, para poder congregar, eu falei para Deus assim: Deus, Senhor, eu não quero me envolver com mais ninguém. Acabou para mim, chega esse negócio de relacionamento, não quero mais, não me apresenta a ninguém, não quero. Porém, tempos antes, eu tinha escrito uma carta para Deus. Eu escrevi para Deus o jeito que eu queria o meu marido. O jeito, todos os detalhes, profissão, características, careca, tudo isso eu botei numa carta para Deus. Porém, eu fui assaltada. Ai, meu Deus, eu fui assaltada. Levaram, levaram a minha carta. Olha só, gente, levaram a minha carta. Aí eu falei, não vou escrever mais carta nenhuma, não. Aí eu participei de um culto, e o culto, lá no culto, o pastor falou: olha, você escreve uma carta para Deus, um desejo no teu coração. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, vou escrever essa carta novamente, então. Escrevi a carta. E ali coloquei as características que eu queria do meu marido, né? Porém, coloquei mais coisas, mais virtudes do espírito, não apenas características físicas. Na outra, eu tinha apenas colocado características físicas, entendeu? Não características do espírito, como eu queria um homem de fato, um homem de Deus, um homem de Deus, entendeu? Então, assim, aí, enfim.
fui para a igreja e tal, e conheci meu marido lá no culto, mas ficou só naquela coisa de trocar olhares, né? Até que um dia teve um pastor, e ele falou assim para mim, esse pastor, irmã, o irmão Valdir vai trazer uma palavra hoje, grava ele. Aí eu falei, ah, tá bom, por quê? Porque eu fazia parte da mídia, eu tirava as fotos da igreja, a igreja pequena, não tinha ninguém, então eu usava meu celular, fazia live, enfim, ali para a igreja. Gente, eu nunca contei isso para ninguém, eu tô contando para vocês, tá? Aí, nunca contei essa história assim na aberta, assim, no social. Então, ali eu gravei, aí no final eu cheguei até esse pastor, falei, pastor, pronto, já gravei o vídeo do irmão Valdir. Aí ele, tá bom, agora você vai lá no irmão Valdir, isso era um domingo, eu não esqueço, você vai lá no irmão Valdir e você vai pedir o número do telefone dele para você enviar para o WhatsApp dele esse vídeo. Eu falei, não, que isso? Não tem intimidade com o irmão com isso para fazer isso, não. Ele pode falar que foi eu que falei para ele te dar. Eu falei, tá bom. Eu cheio de vergonha. Aí, oi, varão, apareceu, tudo bem? Aí ele, apareceu, tudo certo, né? Ele apareceu, eu falei, então, aqui o pastor fulano pediu para eu poder gravar um vídeo do senhor, né? Que foi a primeira vez que o senhor trouxe uma palavra, então eu estou com ele aqui, eu posso te enviar pelo WhatsApp? Aí ele falou assim, pode sim, anota meu número. Anotei e enviei para ele ali o vídeo, né? Aí, beleza, foi no domingo, ele só falou obrigado lá no WhatsApp, beleza. Aí, na segunda-feira, ele me manda uma mensagem assim, aquela mensagem, bom dia, sabe aquela mensagem que tem pássaros, que tem brilho, um negócio que o pessoal fica mandando em grupo? Então, esse tipo de mensagem ele me mandou. Aí ele falou, tem uma semana abençoada. Aí eu falei para ele, amém. Aí eu falei, amém. Aí, beleza. Aí daí a gente começou a conversar, e conversamos, aí começamos a orar para namorar, enfim. Começamos a namorar. O Valdir era o futuro. Exatamente, Rosilda, o Valdir era o futuro. Eu não tinha prestado atenção, mas ele tinha todas as características físicas do homem que eu pedi a Deus na carta. E depois, conhecendo ele, né, convivendo com ele, namorando, eu vi que ele era um homem também nas características do espírito. E eu fiquei muito feliz com isso, essa resposta que Deus me deu. E ali, né, ele sabia que eu tinha os meus filhos já na época, que eu era mãe de 2 crianças. Contei no primeiro dia a minha história, para dar tempo, né, dele falar que não foi enganado, entendeu? Ah, não sabia que tinha 2 filhos. Não, todo momento ele já sabia de toda a minha história. Então, ele me aceitou mesmo assim, me abraçou mesmo assim, me amou mesmo assim. E ele faz, de fato, o que na palavra de Deus diz que é para amar a esposa dele como Cristo amou a igreja. Às vezes eu fico até constrangida, porque eu ainda tenho certos espinhos dentro de mim. Então, às vezes, meu marido ele acaba levando, sendo afetado por causa desses espinhos. Mas ele continua na posição dele, porque ele sabe que não foi fácil, né? Que a minha vida não foi fácil, os meus relacionamentos. Então, ele tem essa paciência comigo. E assim como eu tenho com ele também. Então, aqui foi a nossa primeira foto em família, juntos aqui na cidade. Aqui foi uma viagem que fizemos juntos também, para Balneário. Aqui foi o dia, esse aqui é o filho dele, né, gente? Foi num dia que eu chamei eles para poder almoçar fora e fomos em um dos melhores restaurantes da cidade. Aqui, nessas fotos aqui, eu já vivia do digital, então já tinha um negócio no digital, então eu consegui pagar essa viagem para a gente passearmos juntos. Nesse aqui também, levei eles no restaurante e na hora de pedir a conta eu paguei, ele ficou todo bobo. Então, isso foi agora, né, com o Babytel, temos até que renovar nossa foto em família. E aqui no Beto Carreiro também, quando fizemos a nossa viagem em família para a honra e glória de Deus. Então, foi a partir desse momento que eu vi que Deus estava cumprindo a obra dele na minha vida. Porque nessa época aqui, eu já era uma empresária do digital bem-sucedida, já tinha feito os meus 6 dígitos, eu já estava vendendo todos os dias, então estava com um casamento em dia, estava tudo certo para mim, né? Mas vou chegar nessa parte com vocês também. E aqui foram algumas conquistas, né, que eu tive através do digital. O famoso vender todos os dias,
fiquei reconhecida na cidade onde eu moro, através das reuniões que eu faço. Então, tem as empresárias do reino, de Rio das Ostras, essas aqui são as empresárias do reino, onde uma vez ao mês nos reunimos presencialmente para falarmos sobre o reino de Deus, para falarmos sobre negócios também, fazermos negócios umas com as outras. Foi uma viagem que eu fiz para o Espírito Santo ano passado, isso aqui foi um evento que eu fiz na cidade também. Isso aqui foi a primeira vez que eu fui no Copacabana Palace, numa reunião de negócio, então foi ano passado, né? Foi uma bênção. E aqui também foi uma reunião que eu fiz um treinamento para empresários aqui na cidade, um treinamento de equipe, a mentoria, né? Então, fui convidada também para trazer uma palavra em um podcast da cidade. Então, Deus, ele começou a me abençoar em todas as esferas da minha vida. Então, primeiro eu tive que passar pelo processo, né, do abandono, aquele processo difícil, o processo da humilhação, o processo da rejeição, para hoje a minha família falar para mim, os meus parentes, né, porque minha família, meu marido e nossos filhos. E os meus parentes falarem para mim, nossa, você é o meu orgulho, você me enche de orgulho. Então, de uma improvável, né, a escolhida, a que Deus transformou a minha vida. Então, isso para mim é ser também uma empresária sábia. Quando você se permite, você abre seu coração para você viver o extraordinário de Deus. Porque isso que ele fez na minha vida, ele faz na vida de vocês também. Não foi, então, Aline, não demorou muito não, tá? Passou um ano depois casamos. Um ano e pouquinho. Estamos no total de 3 anos juntos. Então, quando Deus faz, Deus faz. Entende? Quando Deus faz, Deus faz. E é rápido, tá? Então, essa aqui é minha maior conquista, foi minha maior conquista também até hoje. Foi na virada, né, desse ano agora, de 2023 para 2024, que eu pude restaurar o relacionamento com a minha mãe, porque a última vez que eu passei o ano novo com a minha mãe, eu tinha 3 aninhos de idade, foi quando ela me deixou com os meus avós, porque ela não tinha como cuidar de mim, porque ela já tinha os meus irmãos, então eu era mais uma criança que ela não ia poder cuidar, senão eu ia passar fome junto com ela. Então, durante muito tempo, eu não via minha mãe. Fui crescendo, fui me desenvolvendo, não tinha um convívio com a minha mãe. Até que agora, né, depois de grande, depois de casada, tendo a minha casa, eu falei para Deus, eu vou restaurar o meu relacionamento com a minha mãe. Eu não quero saber se ela estava certa, se ela estava errada. Eu não quero saber o que deixamos de viver no passado. Eu quero construir um relacionamento de mãe e filha agora com ela. Então, já começamos 2024. Ela veio para cá, para casa com meu irmão, isso aqui, meu irmão mais novo, meu sobrinho. Ela veio para cá e passamos a virada do ano juntos. Paguei a passagem dela, ela veio para cá. E eu fico muito feliz. E eu falo disso com muito orgulho, porque a minha mãe foi uma mulher que ela sofreu muito também. E que eu sei que ela fica muito feliz de ver, né, a filha dela, de ver para onde a filha dela está indo, para onde a filha dela está caminhando. Espera aí, quase caiu o banco no pé dele. De ver para onde a filha dela está caminhando, entende? Então, isso aqui foi graças a Deus, isso aqui é para a honra e glória de Deus, mas é o que eu falo para você, nada substitui a fé e o trabalho certo, porque não adianta você querer trabalhar muito, mas não trabalhar certo. Como é esse trabalhar certo, Bárbara? Você aplicar estratégia certa, você falar com o público certo, você fazer o post certo. E a fé, você não pode deixar de ter fé. Você não pode deixar de glorificar o nome de Deus, de buscar a presença de Deus. Então, essa aqui foi a minha maior conquista até hoje. Então, vamos lá, agora vamos entrar no conteúdo. Chega de falar sobre mim. Então, lembra que eu te perguntei lá no início sobre o que é ser uma empresária sábia? E vocês me falaram várias coisas, né? Vocês me falaram várias coisas que, de fato, também fazem parte da característica de uma mulher sábia. Mas antes de ser uma empresária sábia de sucesso, você precisa encontrar a sua verdadeira identidade.
Nesse ano, nesses últimos anos, na verdade, o ser humano está perdendo a identidade deles. Esses dias eu estava assistindo uma pregação no Rios, um corte de uma pregação, e a pastora, né, estava falando assim, que ela estava numa live, ouviu uma live de uma pessoa, que a pessoa falou assim, olha, se você está se sentindo ansioso, se você não está se sentindo bem com você mesma, cuidado, procure um psicólogo, porque você talvez está querendo, está se descobrindo como homossexual, por exemplo. Aí a pessoa que não tem a identidade dela afirmada fala, nossa, verdade, deve ser isso, né? Ah, então será que eu gosto de mulher? Será que eu gosto de gente forte isso? É forte isso, mas é uma verdade. Quando você não tem uma identidade firmada, quando você não sabe quem você dá vozes, você começa a ouvir vários lados e vai seguindo vários conselhos de várias pessoas. E daqui a pouco você está indo por um caminho que é o caminho que não é o que Deus quer para a tua vida, entende? Mas vamos lá. Como encontrar a sua verdadeira identidade? Primeira estratégia. Mas buscar primeiro o reino de Deus, essa primeira estratégia, para você ativar a sua identidade. Buscar Nada que primeiro o reino de Deus. Pronto. Buscar primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 36. Então, essa daqui, ela é a primeira estratégia para você começar a ativar a sua identidade. E o que isso significa? Buscar a Deus todos os dias, fazê-lo o primeiro lugar da sua vida. E como você faz isso? Através da oração, através da devocional de maneira correta. E como é a devocional da maneira correta, Bárbara? Eu vou gravar um vídeo. Deus falou muito comigo hoje, usou uma pessoa que não estava sabendo de nada do que eu estou passando no meu secreto com Deus. E eu falei para Deus a resposta que eu saberia que era dele se ele usasse alguém que não soubesse o que eu estou passando e que me desse a resposta do que ele queria para a minha vida sobre o projeto dele. Então, ela falou que Deus quer que eu faça relacionado às coisas do reino, relacionado a isso, sabe? Essa intimidade com Deus. Então, em breve, eu vou liberar para vocês lá no meu Instagram o que é que vai acontecer. Qual é o novo de Deus para a vida de vocês, para que vocês, de fato, venham saber buscar a Deus. Porque hoje as pessoas falam, não, compra o devocional Café com Deus Pai, compra o devocional Mulheres Enraizadas, começa pelo livro de Lucas. Mas não é isso. Devocional, intimidade com Deus, não é apenas isso. É muito além, entende? Então, eu vou ensinar a maneira correta de você fazer o seu devocional. Como vocês já estão aqui, eu vou dar uma breve explicação. Tem mais coisas, mas vou dar uma breve explicação. Como é que se faz uma devocional da maneira correta? Se fosse você, eu anotaria, tá? Como é que faz uma devocional da maneira correta? Você vai uma hora. Nossa, rápido, né? Nossa, nem tava vendo. Mas, amém, tá gostoso? Vocês estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês isso aqui? Coloca aqui para mim no chat. Tá chato? Tá chato? Se tiver chato, eu paro. Se tiver chato, eu paro, eu desligo e a gente segue a nossa vida, tá? Sejam sinceros. Bom? Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz por isso. Então, vamos lá. Como é que você faz? Isso não estava nem dentro, tá? Da mensagem de hoje. Mas como é que você faz? Como é que você busca a presença de Deus todos os dias? Vamos lá. Primeiro pilar, quando você vai começar a fazer devocional, você precisa fazer a oração. Sair, não pode deixar de fazer. Ah, Bárbara, mas qual é a oração? Qualquer oração? Não, não é qualquer oração. Você vai fazer uma oração pedindo para que Deus ele abra o seu entendimento, para que ele te dê discernimento e sabedoria, para que você venha entender cada vírgula, cada letra, cada palavra que ele falar com você através daquele devocional, para que aquelas palavras venham ficar dentro do seu coração, que você venha ser preenchida, que você venha ser edificada e que através daquela palavra você venha transbordar na vida do outro.
É isso que você vai falar na oração. Finalizou a oração, você vai fazer o quê? Começar um louvor. Você vai começar com um louvor de adoração a Deus. Você pode colocar no Spotify, louvor de adoração, no YouTube, louvor de adoração, entende? E ali você vai entoar um louvor a Deus. Mas isso tem que ser um lugar onde esteja só você e ele. Ah, tem que ser de manhã, tem que ser à tarde, tem que ser à noite, tem que ser o momento em que você fique com ele, sozinha. Eu gosto de começar de manhã, a hora que está todo mundo dormindo, eu acordo um pouco antes, então eu faço a minha devocional. Então você vai procurar o momento ideal para você. Não existe esse negócio de tem que ser de manhã. Não, é o momento ideal, tá bom? Que você consiga ter essa devocional com ele. Beleza, se conectou com Deus ali através do louvor, através da oração, aí sim você vai começar com o devocional. Existem devocionais prontas, como o Café com Deus Pai, né, que é muito famoso, porém você pode começar também pelos livros da Bíblia que não tem problema. Começa pelo Novo Testamento, começa por Lucas, por Mateus, por João. Dentro desse novo produto que eu vou criar, ele não é nem produto que eu não vou vender, mas dentro desse projeto, é, eu vou colocar certinho como você deve começar a devocional usando a Bíblia, tá? Não se baseando em livros como o Café com Deus Pai, Mulheres Improváveis, Mulheres Enraizadas, não. Mas através da Bíblia, tá bom? Então, vai ser uma benção. Beleza. Aí você vai escolher, você vai ler uma página e você vai meditar no versículo que mais tocou no seu coração. Uma coisa também que eu vou fazer nesse devocional é, é sobre marca-texto, né? As pessoas, elas têm vários marca-textos, várias cores. E eu vejo que as pessoas ficam perdidas na hora de usar o marca-texto. E é uma benção o marca-texto, você saber utilizar o marca-texto da forma correta. Então, nesse novo projeto vai ter isso também. Então, você vai grifar aquela mensagem que mais falou o teu coração. E você é bom sempre separar também um caderninho. E nesse caderno, você vai escrever assim: o que aprendi. Depois que você finalizar a devocional, você vai escrever o que você aprendeu com a devocional. Então, você vai parar, vai meditar naquele devocional, vai começar a fazer vai recapitular tudo que você aprendeu. E você vai anotar ali o que mais vier ao seu coração. O que eu aprendi? Como aplicar? Então, você vai botar lá, como aplicar na minha vida. Como eu vou aplicar esse devocional, como eu vou aplicar esse versículo na minha vida. Então, você vai botar lá, vou aplicar no meu dia a dia, quando eu estiver fazendo comida. Você vai escrever com as suas palavras. Nada de ficar querendo criar uma coisa mirabolante, nada disso. É simples. Então, você vai escrever tudo que está no teu coração, tá? E, por último, você vai escrever a palavra-chave. Então, você botou lá, palavra-chave. Qual foi, lendo esse versículo, qual foi a palavra que mais veio ao seu coração? Foi ação? Foi, corajosa? Foi não desista? O que foi que veio no seu coração quando você estava lendo aquela devocional? E para que você vai fazer essas anotações? Qual é o objetivo dessas anotações? É porque você, né, vai depois, por exemplo, você vai repassar. Eu gosto de fazer isso durante o mês. Depois que eu finalizei o mês, eu vou passando todas aquelas anotações que eu fiz. E Deus, ele vai falando comigo através daquelas anotações. Por incrível que pareça, através dessas anotações das devocionais, vem ideias de conteúdos, vem ideias de produtos. Deus, ele é simplesmente maravilhoso. Ideias de narrativa nos stories. E é Deus que faz isso. Entende? Então, beleza, fez essas anotações, aí você vai orar eu gosto também de louvar, mas um hino para finalizar. Então, finalizou. Deixa eu pegar aí. Então, finalizou a devocional, o que você vai fazer? Você vai cantar mais um louvor, vai entoar um louvor de adoração para se conectar com Deus e vai finalizar a oração. Uma oração de agradecimento e uma adoração, e uma oração de adoração a Deus. Entende? Na palavra de Deus diz muito sobre que devemos adorá-lo. E por que Deus, ele fala que devemos adorá-lo todo o tempo, quando estamos passando por lutas, quando estamos passando por provas? Por que ele fala para a gente buscar ele? Porque ele fala para a gente adorá-lo.
Espera aí, só um minutinho. Voltou. Então, porque ele fala para adorarmos o nome dele, para buscarmos a ele. Porque quanto mais você adora a Deus, mais parecida você fica com ele. Então, fica mais difícil do inimigo te parar. Fica mais difícil do inimigo te travar. Então, esse é o objetivo da adoração a Deus. Porque você declara para sua alma, você declara para o mundo espiritual quem é que está com você, quem é que está ao seu lado. Por isso que todos os dias eu gosto de colocar lá nos stories, já colocou louvor no celular hoje? Isso muda o ambiente. O seu lar, ele começa a ser um lar de adoração, entende? Um lar onde a presença de Deus ama ficar, tá? Então, eu coloquei aqui, como você vai buscar a Deus? Através da oração, da devocional, da maneira correta, do jejum e dos louvores, amém? Beleza, então vamos embora para a segunda estratégia. Lembrando que aqui são as estratégias para você ser uma profissional bem-sucedida na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, pessoal e profissional. Então, da espiritual, já passamos aqui. Como é que você aqui está dizendo como é que você vai ser bem-sucedida na sua vida espiritual, tá? Então, vamos lá. Como é que você vai ser bem-sucedida na sua vida pessoal? Segunda estratégia. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher se criou. Gênesis 1, 27. O que isso significa? Que você faz parte da realeza celestial. Você tem a identidade de Deus correndo por suas veias. Quando você desenvolve um relacionamento diário com Ele, através da primeira estratégia que eu passei para vocês, você ativa a sua melhor versão e se torna uma mulher alegre, feliz, influente, verdadeira. Você se torna uma mãe melhor e uma esposa sábia. Tudo começa com o seu relacionamento com ele. Então, não tem como inverter. Não tem como você começar com o pessoal. Não tem como você começar com o profissional. Você precisa começar com a estratégia do espiritual. Porque essa estratégia é o que vai interferir em todas as áreas da sua vida. Então, por isso que muitas coisas não estão andando na sua vida, porque você não está mantendo essa constância de relacionamento com ele. Eu vou entrar nessa parte. E vai ser um pouco duro. Mas eu escrevi apenas o que ele colocou no meu coração. Amém? O que mais me perguntam lá no Instagram é, Bárbara, como é que eu faço para ser vista como a melhor opção pela minha audiência? Como eu faço para as pessoas desejarem comprar de mim? Como eu me torno uma pessoa influente? Sabe por que você ainda não consegue fazer isso? Porque você ainda não tem a sua identidade ativada. Porque você ainda não sabe quem você é. Entende? Espera aí. Deixa eu pegar essa coisa. Então, como é que você vai se tornar uma mulher influente? Como é que você vai ser reconhecida como a melhor opção? A partir do momento que você busca a presença de Deus para poder ativar a sua identidade. Porque quando você ativa a sua identidade, você quebra padrões, você fala o que tem que falar. Mas não é que ele fala que tem que falar, olha, eu sou a melhor, que eu falo mesmo, que eu sou sincera. Não, não é nada disso. Porque o Espírito Santo ele não trabalha desse jeito. Mas quando eu falo que você faz a diferença, que você quebra padrões, você é reconhecida como a melhor opção, porque você faz o que Deus coloca no seu coração para fazer. É exatamente o que eu estou fazendo. Eu trabalho com marketing digital, eu trabalho com brand, com marca pessoal. Quem do meu nicho faz isso? Quem do meu nicho fala sobre Deus? Agora Deus está levantando mulheres, glória a Deus. Entende? Então, o que está me tornando ser diferente no meu meio de trabalho, que está me tornando ser reconhecida, é isso. É eu descobrir a minha identidade em Deus e saber que eu me sinto feliz, que a minha vida faz sentido a partir do momento em que eu busco a presença dele e que falo do nome dele no meu perfil do Instagram. Ah, mas vai quebrar minha linha editorial. Ah, não faz sentido. O cliente não vai gostar. O problema é dele. Eu estou aqui para fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu sei que a minha identidade, uma das características dela é essa. É ouvir e pregar.
É ouvir e trazer o id. É ouvir e falar. Até porque quando eu falo do nome de Deus, quando eu busco o reino de Deus, quando eu aproximo pessoas do reino de Deus, ele cuida de tudo que é meu. Então, eu não estou perdendo nada. Muito pelo contrário. Eu só estou ganhando por estar fazendo o que eu faço, por estar trazendo a palavra de Deus, onde muitas pessoas só falam sobre vendas, onde muitas pessoas só falam sobre como atrair clientes que pagam bem, por exemplo. Isso é muito bom. Mas o que eu estou falando aqui para você é que você precisa disso. Você precisa dessas estratégias, assim, de como vender todos os dias, você precisa ter uma esteira de infoprodutos lucrativa, você precisa ter um posicionamento forte, você precisa ter uma imagem pessoal certa, você precisa ter fotos profissionais, você precisa disso tudo sim, porque isso tudo vai te ajudar profissionalmente, mas não é o suficiente. Não é o suficiente para você se destacar. Não é o suficiente para você ser reconhecida. Não é o suficiente para você agradar a Deus. Não é o suficiente. Não adianta você agradar os homens e desagradar a Deus. O que mais vale para você? Para mim, vale eu estar agradando a Deus do que estar agradando as pessoas. Entende? Que é isso que ele colocou no meu coração e é isso que eu faço. Tá? Então, quando você sabe quem você é, de onde você veio, quem te criou, quando entra na tua cabeça que você faz parte da realeza celestial, minha rainha abençoada, nada te para. Nada te para. Eu falo isso por experiência própria. É claro, você vai ter os seus momentos de tristeza. Eu tenho os meus momentos de tristeza. Eu tenho os meus momentos que eu fico na bad. Mas eu sei do meu propósito, eu sei quem me garante, eu sei quem me chamou. Por quê? Porque eu sei que eu faço parte da realeza celestial. O que você acha que eu te chamo de rainha? Para poder te engrandecer? Para poder me falar que você é poderosa, que você pode tudo? Não. Para te falar que você faz parte de uma realeza celestial, que você faz parte de uma realeza, que você tem uma majestade, que você tem um poder muito grande, que você tem uma autoridade muito grande no mundo espiritual. Não é para encher o teu ego, entende? E até nisso Deus me direcionou. Porque eu sempre ouvi as pessoas falando assim, não, você precisa dar um nome para sua audiência. E eu falava, ai, Senhor, como é que eu vou falar, hein? Quando eu vou falar, qual nome eu vou chamar minha audiência? De maravilhosas? De coloridas? Quem me segue há muito tempo não sabe chamar de coloridas. De coloridas? De quê? Até que teve um dia na igreja, Deus falou. Entende? Deus falou comigo como é que eu tinha que chamar minha audiência. Até nisso, ele cuida de todos os detalhes do seu negócio. Todos. Agora, a terceira estratégia. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Provérbios 19, 21. Que significa isso? O que isso significa? Eu sei que você deseja ter uma empresa próspera financeiramente, deseja vender todos os dias, mas você já perguntou quais são os planos do Senhor para você? Muitos dos seus planos não vão para frente por dois motivos. Primeiro, não é o que Deus quer para você. E segundo, você não consagrou a Ele. Eu coloco até um terceiro aqui, que você não está buscando a Deus a ponto de ouvir o que Ele quer para você. Muitas vezes o problema não está no curso que você comprou ou na mentoria que você comprou. Está na falta da intimidade com Deus. Está na intimidade de Deus, com Deus que você não tem. Provérbios 19, 21. Tá? Provérbios 19, 21. Então, é isso. Então, o problema, muitas vezes, não está na estratégia que você está aplicando. O problema, muitas vezes, não está nos cursos que você comprou. O problema, muitas vezes, está nessa falta de intimidade com Deus. E quando, minha rainha, você não tem intimidade com Deus, você fica travada em diversas áreas da sua vida. Sério. Por exemplo, tem pessoas, eu tenho amigas no mercado digital que já são milionárias. Mas o que eu mais vejo, assim, cada dia conversamos, eu vejo quanto elas estão sedentas de Deus, mesmo fazendo as viagens dos sonhos, mesmo morando na mansão, mesmo tendo o carro do ano, elas sentem que falta algo na vida delas, e que é essa presença de Deus. Por isso que na palavra dele fala, não adianta você juntar dinheiro na terra, juntar ouro na terra e perder a sua salvação.
Deus, ele quer que vivamos uma vida de paz e prosperidade em todas as áreas, em todas as áreas. Mas primeiro, para você começar a viver a prosperidade no mundo espiritual, você precisa começar a buscar a presença de Deus. Ai, Bárbara, você é chata, você repetiu isso mais de 10 mil vezes. Mas você precisa entender isso, que a sua vida só vai ter paz, só vai ter sentido. E muitas coisas, muitas portas vão começar a abrir, muitas batalhas começarão a ser destravadas na sua vida quando você buscar a intimidade com Deus todos os dias, tá? Olha só, a rainha botou aqui. Estou parada há um ano porque não sei exatamente o que ele quer de mim. Não me preocupo com venda. Me preocupo em fazer o meu propósito que ainda não sei. Deus, a primeira pergunta é: você está buscando, você está jejuando, você está buscando um direcionamento do céu para que você, o que é para você fazer? Uma coisa que eu aprendi muito também sobre propósito, sobre descobrir propósito, é buscar a presença de Deus acima de tudo, é óbvio, isso a gente não pode deixar, tá? Porque Deus ele revela na hora que ele quer. Eu também demorou anos para eu descobrir o meu propósito, demorou 5 anos para eu poder descobrir o meu propósito. Ah, Bárbara, você não me ajudou nada, desculpa, mas é o que acontece, né? Tudo na hora que a gente quer. Não é pedir a Deus, ele vai dar. Ele não é isso, entendeu? Não é assim, ele não é um Pix. Tu fez, viu e já caiu na tua conta. Não é, entendeu? Então, uma forma também que me fez analisar sobre o meu real propósito é ver aonde eu mais sofri na minha vida. Qual área eu mais sofri na minha vida? Nossa, então, Bárbara, foi quando você se tornou mãe que você mais sofreu. Foi quando você foi largada, quando te deixaram. Foi a época que você. Não. A época que eu mais sofri na minha vida foi a falta de uma identidade. Foi de não saber quem eu sou. Foi de não saber para que eu nasci. Ali que foi onde eu mais me frustrei. Ali que foi onde eu mais me magoei, que eu mais me adoeci espiritualmente. Pela falta da identidade. Por não saber quem eu sou. Entende? Então, fui ali onde eu mais fui machucada. No segundo pilar, onde eu mais fui machucada foi no meu profissional. Porque eu ofertava e não vendia. Ofertava e não vendia. Comprava curso e não vendia. Então, esse foi um pilar em que eu fui muito machucada também. Então, qual foi a área que você foi mais machucada? E muitas vezes essa área não tem a ver com o seu profissional. Muitas vezes essa área que você mais foi ferida e que você curou hoje, porque você tem que ser ferida nessa área e encontrar a cura para você ajudar as pessoas com o teu propósito, você precisa muitas vezes essa área, na verdade, que você vai curar as pessoas, não é uma área que vai te dar um retorno financeiro, tá? Então, você tem que entender que muitas vezes o seu propósito não vai te prosperar financeiramente. Não vai prosperar financeiramente. Tem isso também. Nossa, Bárbara, forte de ouvir. Forte, é. E o que que eu devo fazer, Bárbara? Buscar outra fonte de renda. Mas cumpra o seu propósito. Abre uma loja de roupa, abre uma loja de online, faz alguma coisa para você ganhar o dinheiro, para você prover o dinheiro para tua casa. Mas relacionado ao teu propósito, se Deus falou para você que Ele não quer que você use o teu propósito para fazer dinheiro, então não use o seu propósito para fazer dinheiro. Eu recebi a palavra de Deus. Deus falou para mim, olha, você não vai vender aquilo que é meu. Você não vai vender. Falei, amém, Senhor. Então, eu não vou vender produto de devocional. Então, eu não vou vender produtos relacionados à intimidade com Deus. Não vou vender. Ele me deu a estratégia para eu poder utilizar, para eu poder entregar esse conhecimento para vocês de forma gratuita. Mas vender eu não vou. Ele falou: você pode vender sua mentoria, você pode vender seus produtos, mas meu, não. E era isso que eu estava pedindo muito a ele. Porque eu vejo muitas pessoas vendendo aquilo que é de Deus. Vendendo o acesso à palavra de Deus. Entende? E aquilo estava me fazendo mal. Então eu estava naquela confusão, pensando, Senhor, é para eu vender isso? Não é para eu vender, pelo amor de Deus, fala comigo, usa alguém. E pela honra e glória de Deus, pela misericórdia, hoje uma pessoa me ligou
Me ligou, posso falar com você? Pode. Ó, Deus está te mandando falar isso, isso. E era exatamente o que eu falei com ele no secreto. Era exatamente o que eu falei com ele no secreto. Eu falei, Senhor, muito. Ela falou, aí essa pessoa falou assim: duro isso, essa palavra que ele deu, né? Para você não comercializar, para você não prostituir aquilo que ele te deu. Prostituir, muitas vezes a gente acha que é nosso corpo, mas não é. É vender aquilo que Deus deu. Aí eu falei, amém. Eu já tinha isso no meu coração. Eu só precisava dar a confirmação dele. E ele confirmou, para a honra e glória de Deus. Entendeu? Então eu vou ganhar o dinheiro com o meu trabalho. Agora, sobre vida com Deus, intimidade com Deus, como jejuar, aí vai ser um acesso totalmente gratuito. Se outra pessoa vende, se outra pessoa oferta, aí é problema delas com Deus. Eu sei que Deus me chamou para fazer. Mas eu só consegui saber que era Deus falando comigo. Ah, Bárbara, porque a pessoa falou com você? Não, porque eu falei com ele em oração. E ele testificou aquilo ali, ele confirmou através da vida daquela pessoa. Entende? Então você precisa ter esse discernimento também. Se você já tentou muita coisa no digital de vender e ainda não fluiu, pode ser porque Deus não quer que você use esse dom que ele te deu para vender, e sim de forma gratuita, de forma para você abençoar as vidas sem cobrar nada. Ah, Bárbara, mas eu preciso de dinheiro. Foi o que eu falei. Aí você vai fazer o quê? Vai buscar uma outra fonte de renda. Vai virar afiliada, vai fazer outra coisa. Abre um comércio, outra coisa. Mas não use o dom que Deus te deu para você vender se ele não quer que você venda. Entendeu? Então continua firme que você Deus vai encontrar, ele vai te dar o seu propósito, sim. Fica tranquila porque ele não vai te deixar sem essa resposta. Ele não resiste a um coração quebrantado. Você vê por Davi, Davi vacilou pra caraca, mas ele tinha um coração quebrantado. E hoje ele é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Entende? A internet nos faz muito mal mesmo e eu não quero ser mais uma, por isso nem comecei. Tem uma frase que eu gosto no mundo: se você não se encaixa nesse mundo, é porque você nasceu para criar um novo mundo. Exatamente isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Aline, não se sinta menos merecedora ou menos filha por você já ter tentado várias coisas, várias fontes de renda, tá? Muitas vezes Deus ele quer te usar naquilo que ele te chamou, entendeu? Naquilo que ele te chamou, tá? Não vai faltar. O arroz, o feijão, tenha certeza. Tem o arroz, tem o feijão e tem a farinha. Mas fome você não vai passar, porque na palavra de Deus diz isso, que nada vai faltar. E quando ele diz isso, ele não fala de dinheiro, ele fala de alimento, tá? Nada vai faltar, tá bom? Então, é melhor você comer o arroz, feijão e a farinha com Deus do que você comer o caviar, do que você comer o filé mignon com o diabo. Entendeu? Amém? Então, ele quer te fazer uma filha, mãe, filha dele, tá? Mãe, mentora, sábia, próspera em todas as áreas da sua vida. Mas ele quer fazer isso por um único motivo, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, pois assim você poderá aproximar pessoas a Deus, para que um dia todas possamos viver na eternidade com ele. Então, por que Deus ele quer que você busque, que você fale o nome dele também, que você fale do que Deus fez na sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado e para que as pessoas vejam essa transformação que ele fez na sua vida e queiram esse Deus que você serve. Entende? Sabe quando a pessoa, por exemplo, uma pessoa grande do digital falou que usou uma que tem essa taça, por exemplo, olha, eu tenho essa taça aqui hoje porque eu apliquei uma estratégia X e essa estratégia me fez vender tanto que agora eu tenho essa taça. Você que está aí do outro lado da tela fala, nossa, cara, eu preciso ter acesso a essa estratégia dela, para que eu venha ter essa taça também, uma parecida, ou venha ter condições de comprar uma taça dessa. É isso que o Espírito Santo quer que você faça com as pessoas. Ele quer que você tenha, sim, uma vida próspera em todas as áreas,
seja uma mulher bem-sucedida em todas as áreas, não falo apenas financeiramente, mas em todas as áreas, para que as pessoas venham ver a transformação que ele fez na sua vida e que através disso o nome dele seja glorificado e que as pessoas venham querer se aproximar desse Deus, entende? E eu tenho certeza que é por isso que você está aqui. Eu tenho certeza que é por isso que você está até agora me ouvindo falar, pela transformação que Deus ele fez na minha vida. Porque eu mostrei algo para você que fez você desejar ter também, entende? Eu gerei algum desejo na sua vida, mas esse desejo, o que eu tenho hoje, o que você pode ter até melhor ainda, que Deus pode te dar, você só vai conseguir conquistar a partir do momento que você tiver um relacionamento diário com Ele. Então, essa palavra que Deus está deixando aqui no meu coração para a gente finalizar é intimidade, é relacionamento. Para de se preocupar apenas com estratégia de vendas. Para de ficar querendo enfiar venda na cabeça da sua audiência. Ela não é um banco 24 horas. Fale mais das suas experiências. Conte mais dos seus testemunhos. Conte de onde você saiu, onde você chegou. Mesmo que você não esteja no lugar que você quer estar, mas você já passou por muitas coisas que pode servir de exemplo para muitas vidas. Então é isso que Deus quer de você para nesse início de ano de 2024. Amém? Deixa eu ver aqui. Amém. Amém. Então, então era isso, gente, que eu tenho para falar com vocês, era isso que Deus ele colocou no meu coração para eu trazer nesta noite, tá? Sobre essa imersão aqui, quem quiser assistir novamente, depois eu vou ver com Deus o que que ele vai me direcionar com ela, porque eu peço todo direcionamento hoje de tudo que eu falo, de tudo que eu faço, todo produto, eu peço direcionamento a Deus para ele saber, eu saber o que que ele quer de mim. Amém? Então eu vou fazer uma oração para a gente finalizar, mas vocês que estão aqui, fiquem aqui, tá? Continue que eu ainda quero falar com vocês. Eu só vou finalizar a gravação. Bom? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Espírito Santo, por esse lindo encontro, por essa linda palavra que o Senhor nos permitiu ouvir nesta noite. Obrigada, Pai amado, por edificar a nossa vida e mostrar que sem o Senhor nós não somos nada. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez na nossa vida até hoje, por cada testemunho que foi gerado, pois hoje vemos que tudo que passamos, momentos bons e momentos ruins, são para a tua honra e glória, Espírito Santo. Obrigada por este dia, obrigada por esta aula, obrigada por este ensinamento, que venha, Senhor, frutificar na vida das suas filhas, que daqui, Senhor, venham sair resultados, que daqui, Senhor, venham sair projetos, venham sair restaurações, em nome de Jesus, para que o teu nome venha a ser, sim, glorificado, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.